O Todinho fez de novo! Que? O que você tá fazendo aqui? Todinho postou outro vídeo sobre jogos de antigamente. É isso mesmo, ele postou outros vídeos sobre jogos de antigamente. Isso sim, você precisa ir lá e reclamar da cara dele, porque ele é um bocó. Ai, Joelho! Vai lá, Lucas, vai lá! Olá pessoal, meu nome é Lucas e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, convido as pessoas que gostam de videogames a presenciar eu mais uma vez ganhando views de pessoas desavisadas. Neste vídeo, vou comentar minha visão sobre o assunto do título. Esse título. E claro, me desculpar pelas mais de 700 pessoas que por minha culpa não entenderam meu ponto, já que eu sou burro e não me responsabilizo pelas coisas que eu falo. Começando com tudo, eu mudei de ideia sobre muitas das coisas que eu pensava, tanto ao vídeo que eu postei, como o que o Todinho postou. Pra quem não tem contexto, há 2 anos atrás, eu fiz um vídeo discordando da ideia de que jogos de antigamente são melhores que os atuais. E bom, isso gerou um grande bafafá nos comentários que eu pessoalmente não queria. E até hoje me arrependo amargamente de não ter feito um vídeo maior para ter farmado mais com a retenção do público. Mas recentemente, Todinho postou outro vídeo com o mesmo tema. E eu discordei de novo. Mas esse não é o foco. Dessa vez, eu quero passar minha visão míope para vocês sobre o assunto. Tá um pouco embaçado, mas espera aí. Deixa eu ver. Pronto. Eu acho que agora tá melhor. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar é que eu não acho que os jogos de antigamente sejam melhores que os atuais. Eu não acho nem que os atuais sejam melhores que os de antigamente. Uma das ideias que ele ressalta no vídeo era que os jogos ruins que eram lançados naquela época eram de estúdios bizarros e aleatórios, nas próprias palavras dele. De fato, um jogo sobre a revista Playboy não me parecia dos mais saudáveis para uma criança de 13 anos jogar. Definitivamente não era. Mas pra mim, esses jogos aleatórios precisavam existir para que coisas novas surjam a partir deles. Pra mim, o que mais faltava no PS2 em específico eram jogos loucões e diferenciados. Claro que eles existiam. A Sombra do Grandão é um bom exemplo. Silent Hill 2 também é um puto exemplo, mas a verdade é que eles são super nichados. Me diga algum jogo que ousou ser doidão como a Sombra do Grandão. Qual foi o último jogo de terror que pisou aos pés de Silent Hill 2? A maioria dos jogos conhecidos de PS2 ou eram jogos de tiro, ou eram jogos de tiro em mundo aberto, ou eram jogos de carro, ou eram jogos de carro em mundo aberto, ou eram jogos de carro em mundo aberto com tiro, ou eram jogos que pareciam com GTA San Andreas, ou eram jogos ruins que pareciam com GTA San Andreas, e também tinham jogos de filmes. E tinham muitos jogos de filmes na era do PS2. E eu posso dar um exemplo, os do Harry Potter. Eles eram bons jogos, mas eram exatamente a mesma coisa um do outro. Tinham jogos de futebol que eram jogos de futebol, entre vários outros jogos que tinham essa base pré-definida. A maioria tentando para essa imitação da vida real, só que lúdica. Pessoalmente, acho que os jogos eram obviamente feitos por tendências naquela época. No Super Nintendo, foram jogos de navinha ou RPG. Na época do PS1, eram várias tendências novas surgindo graças ao poder do videogame. No PS2, isso tinha sido fortalecido ainda mais. No PS3 pra frente, foi só pra trás. O lúdico sendo apenas de escanteio, dando lugar ao real. Filosofei tanto que senti uma dor no bumbum. Mas as tendências fizeram os prazos surgirem. E algo que o Todinho comenta são os problemas do Cyberpunk 2077. Não de forma direta, e sim como um geral dos jogos atuais, mas pra mim, isso não poderia estar mais errado. Jogos de antigamente também tinham prazos, alguns deles sofriam com a demanda. Resident Evil 3 é um bom exemplo disso. Mas vou recomendar esse vídeo que com certeza vai ser bem mais esclarecedor que uma explicação estupidamente burra
igual a minha. Só que, resumidamente, Resident Evil 3 só é Resident Evil 3 porque a Capcom queria dinheiro. E então, eles fizeram um projeto pequeno virar um projeto grande para ser feito em pouco tempo. Dito isso, é tudo sobre a falta de tempo. Quem assistiu o desenho do Cyberpunk sabe que a lore, o mundo construído em volta daquela cidade cheia de cocô, é simplesmente awesome. Todas as ideias eram possíveis de serem feitas. A CD provou isso com The Witcher 3. Não à toa, o próprio Todinho fez um vídeo mostrando o quão foda esse jogo é. Meu ponto é que os jogos de antigamente, assim como os jogos de hoje em dia, apresentavam problemas. Não tão grandes assim, mas apresentavam. Se alguém reclama dos jogos serem a mesma coisa hoje em dia, coitado daquela pessoa que gosta de Pokémon. Porque Pokémon é a mesma coisa desde a época do Game Boy. E voltando a falar sobre jogos de filmes, eu considero o jogo do King Kong um milagre perante ao mar de caca que os jogos de filmes eram no PS2. Mas pra mim, ele é o que os jogos de hoje em dia viriam a se tornar como padrão. Um jogo de andar pra frente, conversar com o NPC que te acompanha, andar pra frente, enfrentar hordas de inimigos, andar pra frente, enfrentar hordas de inimigos pra abrir um caminho, andar pra frente, andar pra frente, andar pra frente, andar pra frente e andar pra frente. Mas além de tudo isso que eu falei, temos a questão dos gráficos. Eu não vou me estender muito no que ele fala sobre eles em todos os vídeos que ele fez em relação a isso, mas foi uma tendência, junto com a tecnologia avançando, os gráficos também evoluírem. As pessoas ficavam impressionadas com como os gráficos avançavam, e isso não era exatamente o ponto principal do jogo. Antigamente, os jogos realistas tinham como parte mostrar do que o console era capaz de fazer. O primeiro Uncharted tinha essa ideia, assim como The Last of Us, explorando no fim da vida do PlayStation 3 o que a Naughty Dog conseguia entregar naquele videogame. Falar que os jogos de antigamente não se preocupavam com gráficos é o mesmo dizer que uma casa é bonita se ela for apenas um cubo. Ela definitivamente não é feia, mas ela é só um cubo. Jogos como GTA San Andreas e Mario 64 tinham que cortar alguma coisa que não seria fundamental para a experiência do usuário. Gráficos foram o que precisaram contracenar com a gameplay e história. E isso vinha desde a época do Atari. Mas claro, eles foram evoluindo. 8 bits, 16 bits, 32, 64, etc, etc. Foi uma evolução gradativa e também uma cobrança por parte dos consumidores. Wind Waker foi muito criticado quando foi anunciado por não apresentar gráficos realistas. Wind Waker! O que a Nintendo fez logo em seguida? Lançou Twilight Princess, que pra mim é um dos Zeldas mais feios de todos. Sério, eu não consigo aturar o Link bombado com mamilos. Por que eles fizeram isso, meu Deus? Na primeira oportunidade que a Rockstar teve de ter um videogame mais potente, no caso o PS3 e o Xbox 360, o que ela fez? Tome-lhe GTA 4. Por isso eu acho que se lançados hoje em dia, GTA San Andreas pareceria um GTA 5 e Mario 64 pareceria um Mario Odyssey da vida. Bom, pelo menos eu penso assim. Porque, sinceramente, gráficos não importam de verdade, mas sempre definiram o que viria a ser a evolução de hardware nos videogames. As histórias contadas nos jogos talvez seja a tendência dos tempos atuais. Os jogos por serviço talvez um dia venham a dominar o mundo, mas quer queira, quer não, se antigamente as empresas tivessem a oportunidade de vender uma armadura para cavalo dourada sem qualquer utilidade, custando alguns reais, na primeira oportunidade, com certeza, essas empresas teriam o feito. E eu digo e repito, é óbvio que não se fazem jogos como antigamente. E é isso. Que final clichê e dramático.